Olá, meu nome é Jéssica e esse é mais um vídeo da série de vídeos intitulada Diário da Noiva. Nele eu vou falar um pouquinho sobre a confecção do convite de casamento. Sim, eu mesma, com o auxílio do meu noivo, realizamos a confecção do nosso convite de casamento e o resultado, na minha sincera opinião, ficou incrível. Ficou do jeitinho que eu queria, com a identidade que eu queria para o convite. O resultado eu vou mostrar aí, eu vou jogar um pouco do resultado dele, fechado e também aberto. Nós fizemos um modelo pocket, que também é conhecido como modelo de bolso, né, de convite de bolso, que ele tem um bolsinho para colocar, enfiar alguns papéis. Dentro desse mesmo segmento, que é o pocket, você vai encontrar diversos modelos diferentes. A gente optou por fazer um modelinho minimalista, simples, basiquinho. Eu utilizei para fazer esse convite folha de papel A4 num papel grossinho da marca Philly Paper. Eu não sei exatamente qual o nome do modelo desse papel grossinho, mas eu acho que é o Filicolor, o nome do modelo. Utilizamos ele na cor preta, não sei se eu já mencionei. Eu vou colocar uma fotinho do papel que nós utilizamos aqui. Vai utilizar também régua, estilete, cola. Nós preferimos utilizar a cola de isopor, que é uma cola transparentezinha, porque como utilizamos a cor preta, eu fiquei com medo do excesso, às vezes você passa um pouquinho de cola a mais, eu fiquei com medo do excesso borrar o convite, ficar um aspecto meio feio, grosseiro, então eu optei por utilizar a cola transparente, que é a cola de isopor, mas você pode utilizar cola branca e a cola da sua preferência. Papel A4 fotográfico, papel A4 comum e papel A4 verger, que a gente utilizou para os mini convites. Lacre de cera também. Esse é o último, eu acredito que seja o último material, o lacre de cera. As impressões do convite, das orientações, do mini convite, eu iria fazer em casa, que eu tenho impressora. Só que nos testes a cor não saía do jeito que estava na imagem, não condizia com a realidade da imagem em PDF. E às vezes saía um pouco borrado, então eu preferi fazer a impressão com uma copiadora mesmo. Mas se você tiver impressora em casa e aí for uma impressora de qualidade, entregar a cor que você quer, ótimo, vai sair mais barato ainda. Eu acabei gastando um pouco mais porque eu recarreguei cartucho preto e colorido para poder imprimir, comprei os papéis, né? E acabei depois tendo que imprimir na copiadora, mesmo assim. Aí o papel comum eu utilizei para fazer os convites e no caso as orientações, né, que ficariam no convite, e eu utilizei em um formato menor para poder caber dentro do convite total, e outro ainda menor porque eu queria causar um efeitozinho que vocês vão entender mais para frente. O lacre eu comprei na Elo7. Foi bem baratinho, acho que foi 1,10 por lacre que eu paguei, foi bem baratinho mesmo. E lembrando que a quantidade da folha preta e do lacre é correspondente à quantidade de convites. E a quantidade de convites não é a mesma quantidade de convidados que você tem, porque às vezes você tem ali grupos familiares. Por exemplo, você vai convidar uma família, você não vai entregar um convite completo para o pai, para a esposa e para cada um dos filhos. Você vai entregar um convite só e dentro dele vai ter vários mini convites. Então é bom fazer a contabilidade direitinho. Eu achei muito melhor, né, que ia fazer menos trabalho a gente utilizar o lacre comprado, o lacre de cera.
A gente pensou em fazer, mas daria muito trabalho e assim, já estávamos trabalhando muito nessa época, mas toda essa confusão foi, sim, meses antes do casamento, muitos meses, eu acho que 6 meses antes do casamento que a gente confeccionou os convites, mas mesmo assim, ter o lacre pronto vai agilizar bastante a sua vida, vai evitar estresse e tudo mais. E olha que não é um investimento tão caro comparado a você comprar todo o material para poder derreter a cera, carimbar e tudo mais. Nós começamos a fazer os convites quando a gente tinha oportunidade, assim. Começamos juntos e depois eu fui fazendo em intervalo de serviço, do jeito que dava. Eu fui cortando, eu comecei cortando os mini convites, né, que era mais fácil, e ele foi cortando ali o convite no papel preto para agilizar as coisas, e depois eu fui fazendo as dobras e cortando os adicionais, que ele ainda não tinha cortado. Eu vou colocar um vídeo da gente, do dia que a gente começou a fazer os convites aí. 3 volantes, os 3 correndo de costas e o Fausto Vera sem velocidade, conduzindo, esperando aparecer o jogador do Corinthians e ninguém pressionando ele, né? É impressionante, porque a opção do São Paulo é não perder a marcação no meio-campo com a entrada do Vidal, o que eu discordo, mas o time não marcou o principal jogador do meio-campo do Corinthians. Alteração. O Watson já vai sair do outro lado de campo. Sai o 28, entra o 36, garoto Wesley, foi titular nas últimas 2 partidas. Contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, entra em campo agora. Gás novo, né, Bruno? Gás novo. O Watson entregou muito, taticamente foi perfeito no jogo, né? Marcou bem pelo lado direito, aí falta perna, é natural isso. E entra um garoto agora que tem muita velocidade e muita força. Ataca o Flamengo, Cebolinha. Vitor Hugo aparece para receber. Ela vem tocada mais atrás até o Vidal. Domina Ayrton Lucas. Bola no Gerson. Murilo. O lacre, eu esqueci de mencionar, mas o desenhozinho do lacre que a gente escolheu foi da Árvore da Vida, que pra gente era o que mais fazia sentido dentre os que tinha lá. Por exemplo, tinha de raminho, tinha as iniciais do casal, mas pra gente foi o que mais fazia sentido, porque por toda a referência de árvore genealógica, árvore da vida, a gente unindo nossas famílias e tudo mais. E a cor foi verde oliva, que foi uma das cores que a gente selecionou aí como cores principais da nossa paleta de cores do casamento. As cores do destaque do convite foram a verde oliva, preto, branco, bege ali, beirando a areia, às vezes o dourado, assim, nessas nuances, e o vinho, que seria tipo um bordeaux, né? Eu vou colocar agora um vídeo explicando um pouco mais detalhado como que foi a confecção desse convite, caso o vídeo breve ali do início da confecção não tenha sido tão claro. Utilizamos o papel A4 grossinho da Philly Paper na cor preta, na horizontal. Vocês puderam ver no vídeo que ele destacou uma parte. Nós não destacamos uma parte tão grande, porque a parte que você vai destacar vai direcionar o tamanho do seu convite, bem como o tamanho do seu bolso. Nós não queremos um bolso tão grande, que era só para apoiar algumas folhas, e também não queremos reduzir tanto o tamanho do convite. Então, selecionamos essa parte. A régua serviria para você medir e também te auxiliar na dobra. Ele destacou essa parte, sobrando essa paleta. Essa paleta seria a que utilizaríamos para dobrar e fazer o bolso. Aqui nós colamos, nessa primeira parte, o convite. Colocamos no bolso algumas orientações. E eu imprimi de acordo com tamanho diferente para que ficasse nesse efeito de um menor do que o outro, para dar para ler os 2 títulos só de abrir o convite. Colocamos aqui o mini convite. Fechamos. E no caso, você tem que medir antes, né? Porque tem que sobrar um adicional aqui para ser o fecho, né?
do seu convite pocket. Colocamos o lacre. O lacre, ele vem dessa maneira. Ele tem uma fita dupla face atrás. E aí você tira essa parte branca e vai ficar a parte transparente. Você vai utilizar para colar. Então tem que ter atenção para você pegar uma parte dessa paleta e uma parte da folha fixa, né? E tá pronto o nosso convitinho. Agora eu vou colocar um vídeo explicando um pouco mais sobre a edição do conteúdo do convite, da folhinha de detalhes e do mini convite. Aqui temos o convite. Caro convidado, ou cara convidada, espero que venha celebrar conosco a comemoração de nossa união matrimonial. Será muito especial e ficaremos extremamente felizes de ter você ao nosso lado. Aliás, tudo que você faz na sua vida só será legendário se seus amigos estiverem lá para verem. Legendário ou lendário. Aqui eu vou clicar nos textos para que fique salvo e registrado as fontes, caso alguém tenha interesse em utilizar elas. Aqui, salve a data, outubro de 2023. Eu montei uma espécie de calendáriozinho semanal, né, de domingo a sábado, com destaque para a data do casamento, que foi no dia 28 de outubro. Coloquei quadradinhos, né, em cores pastéis, alternando aqui entre um roxozinho e um bege, tom de areia, nas datas anteriores da mesma semana. E a data do casamento eu coloquei um tomzinho de areia, né, marrom, mais escuro, e coloquei redondo ao invés de quadrado. Também coloquei um círculo, né, como se estivesse marcando a data mesmo, no calendário, na cor verde oliva. Coloquei essas bolinhas aqui, que são douradas, que eu encontrei, né, nos elementos aqui que são disponibilizados no Canva mesmo. Coloquei aqui e aqui. Coloquei esse ramozinho aqui, acho que de eucalipto, não sei. Eu achei interessante a cor e o formato do desenho, o estilo do desenho, que é um pouco, lembra aquarela, né? Como esse fundo aqui é meio manchado nessa vibe, eu achei que combinou. E também esse ícone da aliança, também combinou muito por causa do tom, que sobressaiu no convite, né? Que foi verde oliva, cor de areia e o bordeaux, que seria um vinho. E também tá nessa vibe de aquarela, de pintura aquarela e tudo mais. Aqui o nome do cerimonial, nessa fonte, detalhes do endereço, horário de chegada, e esse ícone aqui, que ele é todo editável. É interessante quando você coloca coisas editáveis, porque você pode mudar de opinião, né, ao longo da edição, e se você quiser manter o ícone e mudar a tonalidade, por exemplo, você consegue facilmente editar aqui em cima. Eu coloquei ele numa tonalidade mais escura, para combinar ali com aquele ramo que tá do lado. Coloquei a base nesse marrom, meio bege, né, para combinar com a aliança, o douradinho daqui e a data. Logo mais temos a orientação das vestimentas. Eu vou entrar mais em detalhes em outros vídeos que eu falar sobre as minhas escolhas, mas resumidamente é isso, é como cada grupo de convidados tem que se vestir, né, a orientação que eu dei, os demais convidados, o que eles devem evitar. E aí eu coloquei essas manchinhas também, voltando para aquele conceito lá de pintura, aquarela, mancha, borrado, para não ficar tão simples, né? Não ficasse só com fundo branco. Aqui embaixo temos as orientações. Eu repeti aquelas bolinhas douradas que tem lá no início. Coloquei um fundo que lembra ali um marmorizado. O título tem a mesma fonte do título da vestimenta, né? Que tem aquele esqueminha de ficar um embaixo do outro na organização do convite. Coloquei esse círculo aqui em degradê, que também é editável. Então você pode escolher a tonalidade ali do degradê que você quer utilizar. E eu coloquei puxando ali pro bordeaux, né? Dentre as orientações que coloquei ali, confirma a presença, que o convite é individual, crianças até 5 anos não pagam, que o convite é intransferível, que tem que comunicar as coisas aos noivos, confirmar com antecedência, os nossos telefones de contato, pedir que eles cheguem com antecedência no dia também. E, por fim, ajudem-nos a eternizar esse momento e divirta-se. Acho que as orientações são essas mesmo. E o convite, né? O convite aqui ele já está no formato de impressão, que são vários por página, mas se vocês observarem, eu utilizei os mesmos elementos do convite. Voltando aqui. Os mesmos elementos do convite lá no mini convite.
Vocês vão perceber a aliança, a fonte da data, do salve a data, as fontes do cerimonial, do nome do cerimonial, do endereço, o íconezinho do mapa, da localização. Eu repeti os mesmos elementos aqui, só que eu reorganizei, né, para ficar nesse formatinho de convite, na horizontal, e coloquei um espaço para o nome, e esse ticket aqui com código de barra já tinha no modelo de convite que eu tinha selecionado do Canva, não tem nenhuma utilização, é só um aspecto visual mesmo. E é isso. Só não lembro se eu citei que essa frase aqui seria da série How I Met Your Mother. Mas isso também pode ser tema para outro vídeo. Eu decidi fazer uma análise da questão dos valores para 44 convites, considerando que o convite é para um grupo, seja de pessoas que têm afinidade que você vai entregar ou moram na mesma casa ou um grupo familiar, não necessariamente a quantidade de pessoas que você vai convidar para o seu casamento. Coloquei a estimativa para 44 convites e o papel Filicolor da Filipaper, ele vem com 50 folhas. Comprando ele sai em torno de R$ 50. Só precisaria de um bloco. O lacre de cera, como eu mencionei, eu comprei pela Elo 7 e custou em torno de 110 por unidade. A quantidade mínima é de 50 unidades, então sairia em torno de R$ 55. Eu fiz a impressão, né, com uma copiadora, mas você, se tiver a impressora em casa, sairia mais em conta ainda, mas eu gastei com papel fotográfico, gastando 4 convites por folha, numa quantidade de 11 folhas, eu paguei R$ 5 por folha, saiu a R$ 55. O papel verger, que foi o que eu utilizei para imprimir os mini convites, couberam 16 por folha e eu imprimi um total de 7 folhas, cada uma a R$ 3,50, saindo a R$ 24,50. O papel comum, que foi o que eu utilizei para as orientações, tanto de vestimenta quanto de horário local, eu gastei, couberam 4 por folha, 4 orientações por folha, e eu imprimi uma quantidade de 22 folhas, saindo R$ 2,50 cada, totalizando R$ 55. Coloquei uma estimativa de valor para régua de R$ 5, para cola de R$ 5 e para o estilete ou tesoura de R$ 10. Totalizou R$ 259,50. Porém, se você tiver a régua, a cola e a tesoura ou estilete em casa, vai sair em torno de R$ 239,50. Fazendo uma pesquisa do valor de um convite contendo envelope, lacre de cera, eles estão em torno de R$ 10. Então, você gastaria para 44 convites R$ 440. Sendo assim, fazendo por você mesmo, você tem uma economia de R$ 200,50. Se imprimir em casa, uma economia maior ainda. É isso. Eu tô aqui olhando com orgulho para o nosso convite, assim, eu fiquei muito realizada, deu tudo certo, ficou do jeitinho que eu queria, ficou com as cores que eu queria, ficou uma gracinha. Esse aqui é o papel da Filipaper preto, né? O papel fotográfico, ele é diferente, ele dá um reflexozinho, olha, na luz. Ele tem uma texturazinha diferente. Aqui já é o A4 comum nas orientações. E o papel verger, ele é um pouco diferente. Ele tem uma tonalidade, tipo, ele é branco, mas ele tem um fundinho creme, bem assim, sucinto mesmo, mas é basicamente branco, mas ele tem, não sei se vai dar pra reparar, ele tem umas ondulações na folha, a folha não é completamente lisa, ela é grossinha e ela tem umas ondulações assim na horizontal. Olha, esse é o meu convite maravilhoso.
Esse é o resultado final do convite. Na minha opinião, ficou maravilhoso. Espero que eu possa inspirar aí alguns noivos e noivas a confeccionar esse modelo pop que sirva de inspiração. Os focos para atrapalhar a finalização do vídeo. Mas tá tudo bem, tá no final. E inspirar, né, alguns casais a fazer um modelo e ajudar também a entender um pouco melhor como é que faz e mostrar também que é simples fazer o seu próprio convite, que dá para dar um jeito de fazer um convite bonito, que parece um convite assim solicitado de papelaria ou de pessoas que trabalham com isso, mas feito em casa, feito à mão, com muito amor e carinho e tendo o resultado final assim maravilhoso. Esse vídeo que eu deixo, quase que eu finalizo, tipo, aula da igreja, quase que eu falo o nome do Senhor Jesus, amém, misericórdia. Mas esse vídeo que eu deixo sobre Diário da Noiva e como que é esse momento de planejamento, desse momento tão especial.